Olá, meninos! Tudo certinho com vocês? Hoje, então, iremos finalizar o assunto classificação dos alimentos. Precisei separar esse tema em 4 partes, já que a quantidade de assunto é enorme e confesso que ainda vai ficar faltando alguns pontos, mas de modo geral eu consegui passar para vocês, né, os principais grupos, os principais alimentos que vão estar envolvidos, né, na obtenção de cada um dos grupos que foram conversados. E a aula de hoje, pessoal, acaba sendo uma revisão do que vocês já viram, até porque eu deixei para essa aula assuntos que vocês já abordaram em trabalhos e atividades que foram feitas aí no decorrer das semanas, mas que eu acho legal a gente abordar para que, caso tenha ficado alguma dúvida ou algum ponto que não foi bem esclarecido durante as atividades, que a gente possa então ter essa oportunidade de esclarecer essas dúvidas e deixar então o assunto totalmente conversado. Então, para a aula de hoje, nós vamos conversar sobre os minerais, sobre as vitaminas e sobre a utilização da água para a alimentação dos animais. Então, a gente inicia, né, a nossa conversa de hoje falando dos minerais. Tanto os minerais quanto as vitaminas foram assuntos pedidos, né, e solicitados em trabalhos que vocês fizeram no decorrer da disciplina, nesse bimestre. Mas, como eu disse, é legal a gente colocar aqui mais alguns pontos e algumas observações que são de extrema validade para vocês. Então, pessoal, o que acontece, né? Quando a gente pensa em minerais, dificilmente a gente pensa que é um produto que precisa, né, estar presente na alimentação dos animais. Nós acabamos achando que, pelo animal estar se alimentando, por ele estar consumindo determinados alimentos, que pura e simplesmente os minerais já vão estar inseridos nessa alimentação. Mas a literatura nos remete que somente 38% do rebanho brasileiro recebem suplementação mineral devidamente balanceada. Ou seja, né, 62% do nosso rebanho não tem sequer uma suplementação mineral, né? Quem dirá então o mínimo de balanceamento possível. Então, pessoal, vocês vão perceber que os minerais vão ser extremamente importantes aí para o desenvolvimento dos animais, principalmente os animais de produção, que vão exigir, né, que vão necessitar dos minerais na alimentação e para o desenvolvimento daquilo que o animal de produção está sendo criado, né? E aí o que a gente lembra em relação a essa suplementação? A exigência mineral de um animal a pasto deve ser suprida pela ingestão de minerais presentes na forrageira, seguido pela suplementação mineral no coxo, né? E esse ponto também é bem legal da gente conversar, porque o que acontece no Brasil principalmente? A nossa criação ainda possui, na sua maioridade, né, na sua maior quantidade, criações de forma extensiva, criações a pasto, né? E aí, o que acontece? Vocês melhores do que ninguém podem me ajudar nesse ponto, conhecer, né, o trabalho, a aplicabilidade de uma adubação do pasto, de uma melhoria das mudas ou das sementes utilizadas para pastagem. E nós sabemos que, na maioria das vezes, isso não acontece, né? Então, se o animal não tem a quantidade de minerais supridas pela ingestão de minerais presentes na forrageira, com certeza esses minerais precisam vir de outra maneira, né? Precisam chegar aí no animal de outra maneira. E aí a suplementação que a gente consegue fazer é utilizando então a suplementação mineral no coxo com sais minerais, que é uma ferramenta muito válida, que nós devemos, né, orientar o nosso produtor a utilizar, mas que, querendo ou não, é um gasto maior que o produtor vai ter, né, uma exigência maior de estar sempre olhando, sempre complementando esse sal mineral no coxo, sendo que a pastagem poderia ser uma ferramenta interessante quando bem manejada. E aí, pessoal, vocês vão lembrar que os minerais, então, né, como vocês viram nas atividades que foram feitas, vão ser nutrientes extremamente importantes. Aqui eu vou elencar e depois eu vou discutir cada um deles, né? Então, os minerais vão ter função de estrutura e funcionamento celular, vão ter função na manutenção da função osmótica,
vão atuar no transporte de substâncias dentro do organismo, também serão responsáveis pela transmissão dos impulsos nervosos quando a gente pensa em sistema nervoso central, e também serão importantíssimos catalisadores de reação enzimática, né? Se vocês lembrarem do termo catalisador, é aquele que auxilia, aquele que transforma essa reação enzimática de uma maneira mais rápida, né? Efetiva a rapidez da reação enzimática. E dentro dos grupos de minerais, nós vamos trabalhar com dois grupos distintos, que seriam os macrominerais e os microminerais. E qual que é a diferença entre eles, né, dos macro e dos microminerais? A quantidade que o organismo vai precisar dessas substâncias, né? Então, no caso, macrominerais, o organismo vai precisar numa quantidade maior e microminerais numa quantidade menor. E aí, como eu disse para vocês, nós vamos subdividir esses itens, né? Então, quando a gente pensa que os minerais atuam na estrutura e no funcionamento celular, vão ser, então, os minerais que vão estar presentes, né, que vão ser os componentes essenciais para os ossos e para os dentes, e aí cito, por exemplo, o cálcio, o fósforo e o manganês. Também vão ser responsáveis, né, pela formação das cartilagens, dos líquidos sinoviais que estão dentro dessas cartilagens, né, que nutrem a cartilagem em si, e também outras proteínas essenciais. E os principais exemplos de minerais para esse grupo vão ser o selênio e o molibdênio. Depois nós temos também a estruturação, né, o funcionamento ali adequado dos vasos sanguíneos. E o cobre entra fazendo essa função. E por último, o último exemplo que eu posso dar dentro de estrutura e funcionamento celular será então a estabilidade estrutural das membranas celulares, né, permitindo assim que a célula exerça sua função e não se rompa, não perca a função, e quem vai atuar será o fósforo. Depois disso, nós temos o processo de manutenção da função osmótica, né? E aí vai fazer, então, manutenção da homeostase de fluidos orgânicos, né? Permitindo, dentro ali da pressão osmótica também, permitir entrada e saída de fluidos, né? De substâncias dentro das células, fazendo com que elas exerçam sua real função. E também funcionando no equilíbrio ácido básico de todo o organismo. E aí os minerais que vão estar responsáveis por essa manutenção será o sódio, o potássio, o cloro, o cálcio e o magnésio. Depois eu comentei com vocês, né, da função de catalisadores de reações enzimáticas. Então, os minerais irão atuar como cofatores de metaloenzimas, né? Ou seja, vão auxiliar na reação. E aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Então, o zinco acaba sendo um cofator, ou seja, ele auxilia, né, as enzimas que vão estar envolvidas com a espermatogênese, ou seja, né, o processo de desenvolvimento do espermatozoide, né, para o surgimento do espermatozoide, e também funciona no metabolismo de ácidos nucleicos, que vão estar ali trabalhando junto do DNA e vão fazer essa parte também de metabolismo desses ácidos, dos ácidos nucleicos. Também funcionam, como já citei, como moduladores, principalmente de funções fisiológicas. E aí, pessoal, o exemplo que eu trago para vocês é o iodo, que vai ser o componente principal da tiroxina, né, que é o hormônio liberado pela tireoide, né? Então, se eu não tenho iodo, a tireoide não libera a tiroxina e, por consequência, então, os animais vão desenvolver patologias importantes em relação a essa deficiência. Então, o iodo vai precisar estar presente para a formação desse hormônio. E no caso do cobalto, né, vai ser o componente aí principal da vitamina B12. Então, percebam que sem a presença desses minerais, eu não tenho, né, o processo de modulação de algumas funções fisiológicas. Por isso que é tão importante eu, né, ter a presença desses minerais. E aí, pessoal, nós separamos, né, os grupos de minerais ainda também dentro de 3 categorias: de elementos essenciais, né, que obrigatoriamente precisam estar presentes aí na dieta dos animais,
Os minerais provavelmente essenciais, que nós precisamos deles, mas conseguimos trabalhar, né, uma quantidade pequena, o organismo consegue funcionar numa quantidade pequena. E nós temos ainda os minerais de função incerta, que daí nós não temos ainda as reais funções deles dentro do organismo. Nós sabemos que eles precisam estar presentes, que precisa, né, suplementar os animais, mas que a função deles dentro do organismo ainda não está bem determinada, né? Precisa-se de mais estudos para determinar. Dentro dos elementos essenciais, nós temos cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, enxofre, magnésio, zinco, cobre, cobalto, ferro, manganês, iodo, molibdênio e selênio. Depois, dentro dos minerais provavelmente essenciais, nós temos o cromo, o flúor, o silício, o bromo, o níquel, o arsênio, o vanádio, o cádmio, o estrôncio e o titânio. E os minerais de função incerta serão lítio, berílio, boro, escândio, gálio, alumínio, germânio, rubídio, zircônio, a prata, o chumbo, o césio, o bário, o rádio, mercúrio, urânio, tório, antimônio e bismuto, tá? Então, todos esses minerais serão separados dentro das categorias de elementos essenciais, provavelmente essenciais, e de função incerta, precisando então estar presentes na dieta dos animais. E aí, pessoal, agora a gente entra na ideia de macrominerais e microminerais. No caso de macrominerais, como eu já citei para vocês, então serão essenciais ao corpo em quantidades maiores, né, em grandes quantidades. Como eu já citei, normalmente os macrominerais vão sempre estar relacionados à estruturação e ao equilíbrio osmótico do corpo. E aí eu separei alguns grupos. No caso do cálcio, pessoal, né, acredito que a maioria de vocês já deve ter escutado falar disso, né, porque para nós, seres humanos, é algo aí que tenha tomado uma proporção muito grande da função em relação à formação de ossos, né, e contração muscular. A principal fonte de cálcio vai ser o calcário calcítico. Existem fontes naturais, né? No caso, gramíneas vão possuir aí menor quantidade que as leguminosas. No caso, cereais são, né, ingredientes que vão ser muito pobres em macrominerais. Já as farinhas de animais, igual a gente citou na aula passada, né, farinha de osso, farinha de pena, farinha de sangue, apresenta uma riqueza e uma boa disponibilidade desse produto, lembrando que no caso de ruminantes nós não poderemos fazer a utilização desse tipo de farinha, né? Então só poderei utilizar aí para outros grupos de animais sem ser os ruminantes. E como já foi citado, né, as formas suplementares entrarão ali na parte dos calcários, principalmente calcário calcítico, mas também os carbonatos podem fazer suprir essa necessidade. E aí, pessoal, se nós formos pensar dentro do organismo animal, o cálcio vai atuar, né, na liberação de hormônios no sistema nervoso central, na estabilidade nervosa, também funcionando no sistema nervoso central, no processo de coagulação sanguínea, na ideia de contração muscular. Nas vacas leiteiras, o cálcio vai ser um dos principais componentes para a produção de leite. É também um produto que auxilia o ritmo cardíaco, né, os batimentos cardíacos, e também terá função da formação e manutenção de ossos e dentes dos animais. Então percebam, pessoal, que o cálcio ele vai ter função em praticamente todos os pontos do organismo do animal, né? Lembrando também que o cálcio vai ser um ativador de enzimas do metabolismo energético do animal. Então, pessoal, se por algum motivo o cálcio vier a faltar, vocês vão perceber que o animal vai ficar extremamente debilitado, né? Ele apresenta para nós esse quadro de debilidade. Apresento para vocês aqui uma imagem de um animal, né, que está sofrendo aí deficiência de cálcio. Percebam, né, o aprumo desse animal, a posição dos membros, né, como é totalmente diferente do que seria o habitual, que nós estamos acostumados a visualizar, mas isso seria um sinal, né, um indicativo de falta de cálcio na alimentação.
Já o fósforo, pessoal, também vai ser importante na formação de ossos e na transferência de energia. As principais fontes serão o fosfato bicálcio e a farinha de carne e ossos. Mais uma vez, cito que farinha de carne e ossos não poderá ser utilizado para alimentação de ruminantes. Então, no caso, esse grupo deverá ser suplementado com fosfato bicálcico. E o fósforo, pessoal, vai entrar, né, no organismo como componente da mielina, que é a camada, né, uma estrutura, uma membrana que recobre o sistema nervoso central. Vai ser responsável pelo transporte de ácidos graxos, né, os fosfolipídios, no processo de alimentação do animal. Funciona também no metabolismo ruminal, absorção de carboidratos, ativação das vitaminas do tipo B, formação e manutenção de ossos e dentes. O fósforo é um componente dos fosfolipídios, que será um dos principais componentes das membranas celulares. É também responsável pelo metabolismo energético, né, produzindo ali o ATP, adenosina trifosfato, que é uma molécula de energia do animal, e também será componente do DNA e do RNA dos animais de modo geral. O fósforo, então, pode ser adquirido em fontes naturais, né? Então, geralmente os volumosos são pobres, sendo que as gramíneas são mais pobres do que as leguminosas e as gramas tropicais mais pobres do que as gramas de clima temperado. Geralmente grãos e cereais são bons, né? Apresentam bons teores, mas o que acontece? Geralmente a molécula de fósforo vai estar ligado ao ácido fítico e no momento de quebra da molécula pode ser que ocorra a quebra do fósforo também, sendo então perdido no processo de digestão. E no caso dos ruminantes, lembrar, né, que os micro-organismos presentes lá no rumen vão sintetizar a fitase e que esse processo de sintetização da fitase melhora o aproveitamento e a absorção de fósforo durante o processo de digestão. Agora, pessoal, a gente vai conversar sobre o sódio, o cloro e o potássio, né? Nós conversamos sobre esses 3 macrominerais juntos, porque eles geralmente atuam de forma conjunta. Serão, então, macrominerais que estarão presentes em grande quantidade nos fluidos orgânicos de modo geral e, por estarem presentes nos fluidos orgânicos, vão ser responsáveis pela manutenção do controle osmótico, ou seja, aquilo que entra e sai da célula, o que pode entrar e o que pode sair da célula. As principais fontes serão cloreto de sódio e cloreto de potássio, tá? Se nós pensarmos no organismo do animal, o sódio e o cloro, então, vão estar ali funcionando, né? O sódio, principalmente, na transmissão de impulsos nervosos e na atuação do sistema tampão do rumen. E o cloro, pessoal, irá funcionar na regulação do pH sanguíneo e na formação do suco gástrico. Juntamente com o potássio, o sódio e o cloro atuam no controle do equilíbrio osmótico do organismo, como eu acabei de comentar com vocês. E depois disso, nós temos o potássio, que irá funcionar no processo de excitabilidade neuromuscular, né, na condução do impulso nervoso, e também irá funcionar no sistema tampão do rumen. Então, juntamente com o sódio e o cloro, o potássio vai ser importante no controle do equilíbrio ácido-básico do organismo, fazendo assim que ocorra de uma maneira mais interessante, né, mais detalhada, a troca de substância entre as células, né? Vai ser ali a substância que irá permitir a realização dessas trocas. O enxofre, como eu já comentei com vocês, vai estar presente na formação de cartilagens. As principais fontes serão os alimentos de modo geral, mas existe também a suplementação com a utilização de flor de enxofre, que seria um sal misturado na alimentação. Temos também o magnésio, que vai ser responsável pela formação dos ossos, juntamente, né, com cálcio e com potássio. Os ruminantes vão ter absorção do magnésio pelo rumen, então se a gente pensar que o rumen ali só vai servir como uma câmera que vai armazenar, né, o alimento, na verdade, enquanto faz esse processo de armazenamento, esperando o processo de nova mastigação, então o rumen já vai fazendo esse processo de absorção do magnésio. E a principal fonte será o sulfato de magnésio.
tá? E no organismo, o magnésio atua também na estabilidade nervosa e no desenvolvimento ósseo. Será o ativador de enzimas do metabolismo energético, no caso a exoquinase, né, que seria uma enzima. E as plantas, né, nas plantas é componente da clorofila, né, que vai ser importante então no processo de fotossíntese das plantas. Então, animais que se alimentam de vegetação, né, de pastagens de modo geral, geralmente não precisam aí ter grande suplementação de magnésio, porque se essas plantas estiverem bem adequadas, bem adubadas e possuírem quantidades de clorofila significativas, né, então o processo será bem efetivo. Já em relação aos microminerais, pessoal, é aqueles que são exigidos em menor quantidade pelos animais e normalmente eles vão ser adicionados na ração dos animais em forma de premix. O premix nada mais é do que uma substância, né, uma substância que é adicionada na alimentação, que já vem então balanceada e compõe, né, possui ali na sua composição as quantidades de microminerais que são interessantes para os diversos grupos de animais. É interessante pensar que cada grupo de animal de produção irá possuir o seu premix de preferência, né? Então, é importante procurar premix indicados para os grupos de animais para que eu saiba que o produto que eu estou fornecendo está suprindo, então, as necessidades adequadas dos microminerais necessários pelo grupo de animais que vocês irão trabalhar. E agora, pessoal, entramos aí nos exemplos de alimentos que são as vitaminas. Aqui também eu não vou me demorar muito, porque vocês já fizeram atividade sobre o assunto, então só vou dar uma pincelada, uma recordada sobre o assunto, para vocês terem aí material para auxiliar nos estudos. No caso, pessoal, as vitaminas são compostos orgânicos, né, necessários para a célula e para o organismo animal, em quantidades muito pequenas, em quantidades baixíssimas, tá? As vitaminas serão separadas em dois grandes grupos, que seriam as vitaminas lipossolúveis, aquelas que precisam de moléculas de óleo, né, de gordura, para que sejam absorvidas, e as hidrossolúveis, que são aquelas que precisam então de moléculas de água para serem absorvidas. No grupo das lipossolúveis, eu tenho a vitamina A, que vai ser responsável pela visão, pela ação protetora de pele e mucosas e também para processos de reprodução. Temos a vitamina D, que vai ser responsável pelo metabolismo de cálcio e fósforo, e temos a vitamina E, que terá ação antioxidante, e a vitamina K, que será responsável pelo processo de coagulação sanguínea. Lembrem-se, pessoal, que como foi citado nas outras aulas e no trabalho que vocês fizeram, as vitaminas recebem um nome, né, com as letras do alfabeto, mas também é importante vocês lembrarem que eu tenho um nome específico para cada grupo das vitaminas, né? Então, vocês podem encontrar tanto essa nomenclatura como o nome, né, propriamente dito de cada grupo de vitaminas. Já no caso das vitaminas hidrossolúveis, nós temos a vitamina C, que possui uma ação antioxidante, e as vitaminas do complexo B, que serão aí responsáveis pela parte de metabolismo celular. Então, de modo muito superficial, citei aquilo que vocês já viram e já executaram nos trabalhos e atividades que vocês fizeram no decorrer aí das semanas. Depois disso, pessoal, nós temos os aditivos, né? E o que são aditivos? São substâncias que serão adicionadas às rações com finalidades específicas. Dentre elas seriam de conservar o alimento, de intensificar ou modificar suas propriedades, desde que, de modo importante, o valor nutritivo desse alimento não seja prejudicado com a adição dessas substâncias. Os aditivos nutricionais, pessoal, serão ali acompanhados, né, de vitaminas, né, poderão ser constituídos de vitaminas, provitaminas, que no caso são componentes que, quando absorvidos e processados pelo trato gastrointestinal, darão origem às vitaminas que nós desejamos, e ainda substâncias quimicamente definidas de efeitos similares. Também terei os oligoelementos, que serão ali tratados como também microminerais,
Temos os aminoácidos, seus sais e análogos, e também podemos citar como exemplo de aditivos nutricionais a ureia, né, utilizada na pecuária, e os seus derivados. Depois disso, pessoal, nós temos os aditivos tecnológicos. O que seriam eles? Seriam substâncias que vão auxiliar no processo de produção, melhorando e intensificando algumas características. Então, dentro deles, nós temos os adsorventes, os aglomerantes, os antiaglomerantes, os antioxidantes, os antiumectantes, os conservantes, os emulsificantes, os estabilizantes, os espessantes, os gelificantes, os reguladores de acidez e os umectantes. O que os aditivos tecnológicos terão de característica? Transformar o produto ou trazer características diferentes para o produto, tá? Buscando aí características que facilitem o fornecimento desse produto para os animais, ou ainda que melhorem o tempo de conservação desses alimentos, né? Que façam com que o produto dure mais, tenha maior durabilidade, tá? Existem também, pessoal, os aditivos sensoriais. Os aditivos sensoriais terão função, então, de tornarem a parte sensorial mais atrativa. Os três grupos que nós temos de aditivos sensoriais seriam os corantes e pigmentantes, os aromatizantes e os palatabilizantes. No caso, pessoal, desse grupo, né, de aditivos, nós não temos tanta utilidade no grupo dos animais de produção, mas, né, alguns aromatizantes podem ser indicados para melhoria do produto e para que o animal busque, né, tenha atração pelo cheiro do produto. No caso, os corantes e os pigmentantes, eles terão mais função nos alimentos para os animais de companhia. É um tipo de atrativo para o tutor, né? Então, eu tenho um cão e eu vou comprar uma ração e de repente a ração coloridinha chama um pouco mais de atenção do tutor, né? Seria mais ou menos essa a função. No caso dos animais de produção, nós não temos, né? Porque ter essa pigmentação ou a utilização de corantes nos alimentos. Mas aromatizantes são bastante utilizados. Dentro desse grupo, existem pesquisas que falam que a erva doce, né? Produtos nesse sentido, canela, podem ser utilizados na tentativa de tornar o alimento mais atrativo para os ruminantes, né, para os animais de produção. Depois disso, pessoal, nós temos os aditivos zootécnicos, e aí realmente, nesse caso, será o grupo que nós teremos mais atividade dentro dos animais de produção. Então, nós temos enzimas que podem ser adicionados aos alimentos, probióticos e prebióticos que vão auxiliar aí no processo de desenvolvimento dos animais. Temos os simbióticos, que são substâncias que vão aí atuar junto com os micro-organismos de modo geral, né, do rumen ou do intestino dos animais. Temos os nutracêuticos. Depois dos nutracêuticos, temos os ácidos orgânicos e também temos os promotores de crescimento ou de eficiência alimentar. Então, como eu citei para vocês, os grupos de aditivos zootécnicos são aqueles que realmente são os mais utilizados aí dentro dos animais de produção de modo geral. Temos também os anticoccidianos, que vão ser usados principalmente para as aves, que são produtos que são adicionados aos alimentos e têm função importante de prevenir a coccidiose, que é uma patologia aí, principalmente, como já citei, né, importante para as aves, tanto de corte quanto de postura. Quais são as condições para o uso dos aditivos, né? Então, vai variar da intensidade da produção. Então, eu quero melhorar, eu quero aumentar a minha produção, eu posso pensar na utilização desses aditivos. A forma como esses produtos vão ser utilizados, né? Como que eu vou fornecer para o animal? Eu vou fornecer no coxo? Eu vou fornecer na batida da ração? Eu vou fornecer de modo injetável, né? Que nós sabemos que algumas vitaminas aí podem ser de forma injetável. Então, é importante que eu conheça a forma de utilização para saber como, então, que eu vou fornecer esse produto para o meu animal. Uso combinado de aditivos, então, se eu posso utilizar mais de um aditivo no alimento, ou ainda,
se a utilização dos aditivos, né, se eu fizer, por exemplo, a combinação, se essa combinação não pode atrapalhar o processo de absorção e aí eu acabo perdendo um aditivo que está sendo utilizado. Então, é importante eu lembrar que a combinação vai ser um ponto importante, porque eu preciso conhecer se eles podem atuar juntos ou não. O período de carência que esse produto pode me dar. Então, dependendo, eu tenho alguns aditivos que precisam ali de 7, 10, 15 dias para serem eliminados do organismo animal. E se esse animal, então, por exemplo, for passar por um processo de abate, eu preciso lembrar, porque dependendo do aditivo que for utilizado, o animal que for abatido nesse período de carência vai ser descartado, tá ok? Importante também, quando eu for analisar, né, as possíveis utilizações do aditivo, é importantíssimo que eu pesquise aditivos que não deixam resíduos nos produtos animais, tá ok? Para que eu não tenha problema em relação ao período de carência que eu citei agora há pouco. É importante também que esses produtos sejam biodegradáveis, ou seja, o organismo, né, possa sintetizá-los de maneira eficiente e excretá-los de maneira que não cause impacto ambiental. E também, pessoal, é extremamente importante pensar na relação custo-benefício, porque será algo que o produtor rural vai investir, vai gastar, né, que vai ter impacto financeiro, e é importante que isso volte para o produtor, né, na produção mais acentuada daquele animal, enfim. E agora, pessoal, para finalizar essa conversa nossa de hoje, é importantíssimo a gente conversar a respeito da água. De modo geral, a gente esquece, né, da importância da água na alimentação dos animais, porque a gente não pensa, né, o animal, a água é algo rotineiro, corriqueiro, mas na verdade não. A água vai ser um produto extremamente importante quando eu pensar na dieta do animal. E outra coisa também que a gente esquece é que a água, ela pode ser fornecida como água de bebida, que é aquela que a gente está muito habituado a pensar, mas todo o alimento que vai ser fornecido para o animal também pode ser rico em água, né? Então, lembra lá que eu comentei do volumoso? O volumoso, ele pode ser um volumoso que tenha uma quantidade de água importante. Então, de uma certa maneira, vai ocorrer, né, o animal vai ser suprido da carência de água pela alimentação também. A água basicamente é conhecida como um solvente universal, né? Eu coloquei entre aspas, porque ela não dissolve todas as substâncias, ela dissolve grande parte das substâncias. Então, por isso que ela está entre aspas, atuando ali como solvente universal, né? Se nós formos pensar na gordura, gordura não vai ser dissolvido em água, né? Então, por isso que eu coloquei que dissolve grande parte das substâncias, mas não todas as substâncias. Participa de todas as reações químicas que ocorrem no organismo e nós temos 3 fontes principais de água. De modo geral, a água vai participar de todas as reações químicas que ocorrem no organismo. Então, lembra lá que eu citei que os macro e microminerais vão funcionar na parte de pressão osmótica? Então, a água vai atuar junto com esses produtos, né, com os macro e microminerais. Nós temos 3 fontes principais de água, né, como eu já citei para vocês. Nós temos a água de bebida, que vai ser aquela ingerida de forma direta pelos animais. Eu tenho a água coloidal, que está contida e presa nos alimentos e dificilmente é utilizada pelos animais, né, no sentido de utilização como a água de bebida, ela vai ser utilizada de outras maneiras. E nós temos também a parte de água metabólica, que é produzida pelo metabolismo celular final, sendo importante principalmente para os animais que fazem o processo de hibernação. A água, então, deve ser fornecida de forma à vontade aos animais, sempre em temperatura agradável, preferencialmente potável e sem qualquer tipo de contaminação. É o tipo de água, pessoal, que eu costumo falar para vocês, que é aquela água que a gente olha para o coxo e teria coragem de beber se estivesse com sede. Né? Não é porque é um animal que eu vou fornecer uma água sem qualidade, sem o mínimo de condição do animal ingerir. Né? Imaginem um animal com sede tendo que beber uma água totalmente cheia de lodo ou de carcaça que esteja em decomposição de um animal que morreu ali próximo. Né? E a maioria das vezes é o que a gente vê,
na rotina aí das propriedades rurais. Eu trouxe depois algumas fotos para exemplificar isso que eu estou dizendo a vocês. E basicamente, pessoal, eu trouxe aqui um resumo, né, um exemplo da quantidade de consumo, né, do consumo de água litro por dia que gados leiteiros consomem de acordo com a sua categoria. Então, observem, pessoal, né, vacas em lactação consomem ali, né, litro por cabeça por dia, em torno de 62,5 litros. Já vacas e novilhas no final de gestação, em torno de 50,9 litros. Vacas secas, né, e novilhas que estão gestantes, 45 litros de água por dia. Novilhas em idade de inseminação, 48,8. Fêmea desmamada, até o período ali de fase de inseminação, 29,8. Bezerros lactantes criados a pasto, 11,2. E bezerro lactente que convive, né, numa baia até 60 dias de idade e consome em torno de 1 litro de água por dia. Então, observem, né, que a variação ela é grande, mas que a quantidade de água ingerida, por exemplo, por uma vaca em lactação, né, girando em torno ali de 62 litros e meio, é uma quantidade muito interessante e significativa quando eu penso numa produção em si. E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, né? Então, eu tenho coxos, né, que podem fornecer água para esses animais. Então, nas duas fotos de cima, eu tenho um coxo, né, feito de metal. Observem que aquilo ali seria o ideal, né? Olha a transparência da água, olha a limpeza do coxo, né? Mas a gente sabe que aquilo ali é um pouco utópico. Tenho, né, do lado direito, um coxo feito ali de alvenaria, que também está muito bem feito, né? Uma altura adequada para esses animais ingerirem a água e também aparenta ser uma água muito limpa. E na imagem do meio, na parte de baixo, eu tenho, né, o fornecimento de água de rio para os animais, que também é algo comum, né? Óbvio que eu preciso pensar na qualidade dessa água e na presença de micro-organismos que possam estar presentes. E aqui, pessoal, né, eu tenho duas situações muito diferenciadas, né? Então, na foto de cima, eu tenho o reaproveitamento de um pneu de uma máquina agrícola, né? Percebam que pode ser feito esse tipo de utilização, desde que se o local estiver limpo, né? A água que seja sendo fornecida seja de qualidade, não tem por que não fazer esses reaproveitamentos dentro da propriedade rural. E aí eu já tenho depois na imagem de baixo o inverso, né? Olhem o local onde está sendo fornecida a água para esses animais, olha a qualidade da água que está sendo fornecida para esses animais, né? Então não é porque eu estou fazendo o reaproveitamento, por exemplo, de um pneu, que não vai ser bem conduzida o fornecimento de água, né? Diferente então de uma poça de água que foi criada ali na propriedade para servir de água de bebida. E por último, né, nós também temos duas situações inversas. Então, a foto do lado esquerdo é um animal que está consumindo uma água de rio, mas observem, né, que é uma água limpa, uma água transparente, aparenta ser uma água de bom consumo. E do lado direito aí nós temos o inverso da situação, né? Podemos ser águas em vasilhas, né, em caixas d'água, mas observem a cor dessa água, né? Observem como essa água está sendo fornecida para os animais. E o animal com sede, sem opção, ele vai acabar consumindo esse tipo de água para matar a sede. Então, pessoal, finalizamos aqui a aula de hoje e o assunto classificação dos alimentos. Peço que vocês acompanhem as aulas, assistam às aulas na ordem, né, da 1 a 4, para que o assunto fique bem aí consolidado para vocês. E finalizando esse assunto, e caso vocês tenham dúvidas, né, ou colocações importantes sobre o assunto, por favor, me procurem para a gente discutir e debater. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula, pessoal!